sobre essa obra tão bonita que é no rumo do mundo da regeneração, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco. Eu gostaria de agradecer pelo imerecido convite do Centro Espírita Estrela Guia de Itapuã e parabenizar também por essa iniciativa de fazer um estudo continuado dessa obra. Eu tenho visto que vocês estão fazendo um estudo sequencial e para hoje nos coube o capítulo de número 7, O Grande Encontro. Então é importante a gente conversar um pouco, antes propriamente de entrar no capítulo. A gente até falava sobre isso aqui nos bastidores, o quanto esse momento ele é desafiador para todos nós. É como se a pandemia visasse testar a nossa qualificação moral para a progressão dos mundos, já que a gente está falando desse segundo estágio, do progresso dos mundos. Recordemos que Allan Kardec, quando em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai, no item intitulado Progressão dos Mundos, vai incluir uma mensagem, se eu não me engano, de Santo Agostinho, em que ele fala sobre não sobre a classificação, quem faz a classificação, quem coloca é Kardec, mas ele fala sobre a nossa coparticipação no progresso dos mundos, fazendo e se investindo esforços para o nosso progresso individual, para o nosso progresso moral. O quanto que nós temos uma participação assim imprescindível para esse progresso como um todo, não obstante as nossas missões pequeninas. E uma das coisas que Kardec vai perguntar, por exemplo, em O Livro dos Espíritos, quando vai falar sobre lei de progresso, é justamente isso, que por vezes nós nos julgamos, nos entendemos como muito civilizados, já bastante avançados, em termos tecnológicos, avançados no que tange a própria economia, o desenvolvimento científico, mas moralmente, será que nós estamos acompanhando esse progresso? Então há uma distinção entre aqueles povos que são esclarecidos no que tange ao seu grau intelectual e os que são evangelizados no que tange ao seu grau moral. E é justamente esse o tom que o Espírito Manuel Filomeno de Miranda vai dar nessa obra, No Rumo do Mundo da Regeneração. Desde o seu prefácio, ele vai afirmar como os nossos dias, os dias da atualidade, são muito turbulentos e que genericamente vem desaparecendo o sentido existencial. A gente tem sentido, mesmo sem ser médios ostensivos, uma psicosfera diferente, mais entristecida, desanimada, sonolenta, um certo peso nos nossos dias, e se a gente não tomar cuidado, a gente acaba mergulhando nesse clima psíquico, nessas altas cargas de pessimismo e de violência que tem se alastrado como rastilho de pólvora e que acabam sendo responsáveis pela destruição do ser integral e pleno em pensamento e atitude. Porque nós não somos ainda completamente purificados, nós estamos deambulando, batalhando para essa nossa evolução própria. A gente ainda está aqui às voltas, lutando com as nossas más inclinações, tentando vencer os nossos padrões, aqueles que nós desenvolvemos ao longo de muito tempo. Então, se a gente não tiver vigilância, se a gente não tiver cuidado, a gente acaba se deixando envolver por esse tipo de vibração, até por conta da sintonia que naturalmente o nosso estágio evolutivo ainda oferece, e se perde da proposta. Eu sempre gosto de me lembrar do apóstolo Paulo de Tarso, porque, assim, para mim, ele sintetiza um exemplo de robustez moral, de coragem e de manter-se sempre de foco na meta, sem olhar para os conflitos e para os entraves que estão ocorrendo lá de fora. Não é segredo para ninguém que Paulo foi perseguido, ele foi flagelado, preso bastas vezes, chegou a ser apedrejado em praça pública, morreu de uma forma martirizante, não obstante nunca desistiu, nunca retrocedeu, nunca duvidou 1 milímetro
da sua missão de levar o Evangelho à frente. Então, cumpre recordar, né, figuras como essa, que demonstram coragem e perseverança no bem nos dias alucinados que nós estamos vivendo. Porque nós estamos fazendo parte de um momento histórico do nosso planeta e também das nossas vidas. Um período em que nós estamos selecionando ideias para a nossa existência. Que nós retornamos à Terra portando conflitos inomináveis e temos sido convidados a trabalhar esses processos conflituosos para edificar resultados melhores. E uma das ferramentas de burilamento, né, de transformação íntima, inevitavelmente é a dor. E a gente sente, né, o grande peso da dor que tem vindo, junto com essa pandemia, a vivência do luto, de pessoas que nós admiramos, de pessoas com quem nós convivemos, que fizeram parte da casa espírita onde a gente trabalha, que eram membros, né, da nossa família, que fazem parte assim dos nossos laços afetivos mais profundos, o desemprego, as dificuldades de toda a monta, verdadeiras tragédias que vêm sacudindo o mundo físico, como se de tempos em tempos mesmo esses abalos físicos e morais fossem importantes para que a lei de progresso entrasse em operação. E agora o nome dessa sacudida, né, é pandemia pelo Covid. Assim como há um tempo atrás o nome do abalo foi terremoto, foi tsunami na Indonésia, né? Assim como há 100 anos foi outro tipo de epidemia. Então os nomes são apenas circunstanciais, mas o objetivo é talvez despertar cada um de nós para o nosso papel no mundo, para o que nós estamos fazendo aqui, qual o nosso objetivo existencial, para onde nós estamos encaminhando, como nós estamos utilizando os recursos da vida, da saúde, da inteligência, para montar uma realidade em redor dos nossos passos de um modo mais consistente e útil, para nós em primeiro lugar e também para os outros. Então, o Espírito Manuel Filomeno de Miranda nos diz que a pandemia acabou demonstrando a fragilidade do ser humano, que se colocava muitas vezes no pedestal das suas ilusões, ante um vírus invisível, porém devastador e fatal, que tem um índice de transmissibilidade muito elevado, né, nos fez repensar modos de conviver, modos de conversar, modos de trabalhar, né? Alterou os nossos planos e sonhos, postergou alguns, nos fez repensar sobre a real necessidade de outros, nos faz pensar sobre o supérfluo e o necessário, qual a nossa prioridade, né? O que a gente está fazendo aqui, o que a gente não pode deixar de fazer antes de desencarnar, porque nos mostrou que de fato o nosso tempo sobre a Terra não é eterno, né? Sempre vai ter uma marcação entre a certidão de nascimento e a certidão de óbito, e esse período precisa ser bem aproveitado, que nenhum de nós sabe quanto tempo, mais ou menos, ainda nos resta. Então, ao mesmo tempo, a pandemia também faculta, né, a recordação para a necessidade do amor e da solidariedade entre as criaturas como meio de sobrevivência ao caos. Por isso que em épocas como essa, como ocorre aqui no Centro Espírita Estrela Guia, nós recorremos aos recursos que nós temos para nos manter irmanados, para nos manter juntos, de certo modo ainda refletindo sobre esse momento, ainda estando em contato, trocando, né, reflexões, trocando mensagens, para que a gente possa suportar tudo isso e sair dessa melhores do que quando começamos, né? E uma das coisas que o Espírito Manuel Filomeno de Miranda vai dizer é que o conhecimento do Espiritismo auxilia e proporciona bênçãos de incalculável significado para a existência, para educar o ser e ajudá-lo a crescer na direção do infinito, rompendo as amarras que o retinham na retaguarda. A gente sabe que nós não seremos salvos por sermos espíritas. É engraçado que
algumas pessoas ainda acreditam nisso, né? O que demonstra um conhecimento não muito profundo da nossa doutrina. Que à medida que a gente vai estudando as obras básicas, a gente vai percebendo que ser espírita não é garantia de salvação, é garantia de esclarecimento. A gente vai discernir melhor as coisas do mundo material, as coisas do mundo espiritual, saber o que acontece, né, de acordo assim com uma relação de causa e efeito da vida presente para a vida futura. A gente vai desmistificar algumas coisas, entender como explicar os milagres de Jesus, por exemplo, né, à luz da ciência espírita, saber da nossa constituição para que tudo isso nos faculte entender um pouco mais sobre nós mesmos, né? Não nós, a personalidade que animamos, né? Patrícia, Luiz, Fernanda, Maria, mas nós, espíritos imortais, que estamos temporariamente vergando, né, essas vestes terrenas. Então, o conhecimento do Espiritismo proporciona consolo, lenificação para a nossa dor, esperança para tempos melhores, o que é algo incalculável, se comparável, por exemplo, a algumas pessoas que têm como perspectiva futura o nada. Eu não posso nem imaginar o desespero que provavelmente toma conta, né, dessas pessoas que não acreditam de algum modo numa continuidade da vida, né, que acha que tudo se restringe apenas nas nossas relações terra a terra. Mas o Espiritismo não vai nos salvar. Quem vai nos salvar somos nós mesmos, de posse e apropriados do conhecimento prático daquilo que o Espiritismo nos apresenta. E é por isso que a gente está aqui hoje, para que a gente possa estudar mais algumas páginas que vise aclarar entendimentos para que a gente tenha força de viver de um modo mais consciente, né? Consciente espiritualmente. Então, adentrando agora no nosso capítulo de número 7, intitulado O Grande Encontro. Esse capítulo é muito legal porque o autor espiritual narra uma desencarnação em processo. Então, ele traça o quadro, né, de um ente, né, de um indivíduo que ele estava no processo de enfermidade pelo Covid bastante avançada e já em processo de desencarnação, né, a morte já havia sido feita, mas a desencarnação ainda não, ou seja, haviam liames perispirituais ligados ao corpo que ainda precisariam ser desfeitos. A gente sabe que o grau de moralidade do ser espiritual influencia diretamente nesse processo. A assistência dos benfeitores espirituais que nunca falham também é muito importante nesse processo. E o espírito, no caso narrado por Manuel Filomeno de Miranda, estava apavorado. Apavorado. E esse pavor, ou calma, não depende de conhecimento espírita não, tá? Porque a gente vê em outras literaturas mediúnicas muitos conhecedores daquilo que ocorre no mundo espiritual, igualmente ou pior, apavorados nesse momento de desencarnação. Por que ele estava apavorado? Ele via, ele enquanto espírito, né, já se recompondo, ou pelo menos em processo de despertamento no mundo espiritual, ele via a disputa dos inimigos espirituais em relação aos seus despojos. A gente sabe que, a menos no caso de desencarnação por esgotamento do fluido vital, muitos de nós, quando desencarnamos, conservamos algum grau, né? E excetuando também aquelas mortes impactantes, né? Aquelas mortes assim muito drásticas, muito traumáticas, e o próprio suicídio, nós desencarnamos próximo do fim da capacidade, né, do armazenamento do nosso fluido vital, mas eventualmente conservamos alguma coisa. E a depender das nossas possibilidades, né, e do nosso aperfeiçoamento moral, esse momento é mais ou menos perturbador. Então, no caso dele, estava ocorrendo uma vampirização. A sintonia moral o ligava com aqueles seus inimigos espirituais de outrora e eles envolviam esse indivíduo num profundo desespero e em aflições inomináveis.
E os benfeitores espirituais estavam ali para ajudá-lo a se acalmar, né, manter a lucidez, a confiança no Pai para poder vencer aquela situação do melhor modo possível. E aí o Espírito Manuel Filomeno de Miranda vai explicar por que que aquela desencarnação ocorreu daquele modo. Ele vai dizer que a ausência de valores espirituais para o ser humano é responsável por essa infelicidade de terrível dimensão, que aquele quadro dantesco ocorria quando o corpo era retirado para o necrotério do hospital, sendo colocado em um saco plástico para posterior remoção. É interessante a gente observar como os panoramas são distintos, muitas vezes, do ponto de vista material e do ponto de vista espiritual. Para o ponto de vista material, era só um corpo inerte, morto, que estava sendo envolvido por um plástico e seria levado ao necrotério para depois o sepultamento. Do ponto de vista material, era um indivíduo vivo para o mundo espiritual, que estava num estado de desespero e desequilíbrio por conta daquele ataque no momento final da sua morte. Então, devido à contaminação desse indivíduo, né, pelo Covid, para a proteção dos seus familiares, eles não tiveram possibilidade de ver, né, o corpo dele, o cadáver. E o orientador da obra, dessa obra No Rumo do Mundo da Regeneração, que é Spinelli, vai explicar que a vida do recém-desencarnado não fora das mais equilibradas e que por isso naquele momento da sua desencarnação ele inevitavelmente sentia as repercussões também desse desequilíbrio. E aí ele aponta, né? Olha, há uma grande diferença de fato entre morrer e desencarnar. Morrer é um fenômeno de alta magnitude com consequente desencarnar quando o espírito se liberta dos despojos de que se beneficiou durante a existência física. E quando a gente lê a obra, a gente também fica consternado, né? Compungido com a situação desse homem, pensando no que poderia resolver a situação, como ele poderia ser acalmado, né? Passar por esse processo sem tanta dor. E o que a gente percebe lendo a obra é tendo vivido de um modo melhor. Né? E isso nos dá um alerta muito grande, porque nós ainda estamos no jogo, entre aspas, nós ainda estamos a caminho. Então temos também a oportunidade de fazer agora aquilo que diferenciará a nossa vida futura. Né? E que muitas vezes nós acabamos escolhendo por outras coisas que não são de tanta importância, que a gente elege como prioridades, esquecendo as coisas da vida espiritual em segundo plano. Quando eu falo de coisas da vida espiritual, eu não estou me referindo apenas aos estudos, mas sim à prática do que os estudos nos levam a refletir. Né? Viver mais de acordo com o modelo de vida que nós elegemos, que é o Cristo. Né? Ter mais paciência nas nossas relações, agir com mais bondade, pacificação, ter mais resignação perante as situações perante as quais a gente não consegue fazer outra coisa, né? Saber esperar sem esmorecer, como diz o filósofo Sérgio Cortella, né? Esperançar, que significa continuar trabalhando com os recursos que a gente tem, enquanto a gente não tem recursos melhores. Então tudo isso nos ajuda a viver bem e por consequência também a morrer de um modo melhor, porque a morte não vai converter ninguém, né? Nós morreremos como houvermos vivido e despertaremos no além-túmulo desse modo. Então o benfeitor espiritual nos diz, né, que deve-se viver no corpo com a consciência da transitoriedade dos órgãos, mantendo-se o nível mental em elevadas reflexões, de modo a sintonizar com esferas superiores. Algumas pessoas dizem, né? Mas isso de manter-se o nível mental em elevadas reflexões, será que é análogo a dizer que eu preciso viver meditando, que eu preciso me enclausurar no monastério para orar o dia todo? Né? Na verdade, não, é transformar a nossa vida num ato santificante a cada passo, a cada momento que a gente faça alguma coisa, sempre tenha em consideração
a elevação dos nossos pensamentos ao alto, e assim nós estaremos santificando a cada passo da nossa marcha, né? Aquele que trabalha de uma forma honesta e honrada, que não utiliza de trapaças, de mentiras, de ações ardilosas para prejudicar o seu semelhante, santifica o seu trabalho. O pai, a mãe, que se preocupa em atender o seu filho, né, e a olhar para as necessidades dele com carinho, santifica a relação familiar. Então, alguns de nós, ao invés de fazer isso, a gente acredita que o corpo vai ser eterno e que a vida é só prazer. Então, nós que somos espíritas temos a oportunidade de pensar tudo isso de um outro modo, né? E aí, Manuel Filomeno de Miranda vai dizer que a libertação da influência de espíritos inferiores, ela vai depender das construções mentais do recém-desencarnado, muito mais do que a dedicação dos benfeitores espirituais em ajudá-lo. Então não adianta a gente recorrer, né, às preces, recorrer a Dr. Bezerra de Menezes e a todos os espíritos benfeitores que nos vêm à mente, se as nossas ideações ainda estão fixadas na mágoa, no ressentimento, né, na necessidade que nós temos de perdoar e na dificuldade de fazer isso, se a gente ainda conserva cólera, raiva, se a gente ainda destila o ódio pelos nossos semelhantes. Porque mesmo que os benfeitores queiram nos ajudar, eles não encontrarão campo psíquico permeável para que eles possam, por exemplo, nos influir, né? As boas ideias, as boas sugestões, os bons caminhos. É como se a gente se tornasse sempre refratário, repelindo todas aquelas influências positivas que a gente pede com a boca, mas não consegue receber pelo coração. Então, essa espécie de conúbio, né? Essa vinculação com espíritos inferiores, muitas vezes se dá por uma atração nossa, por uma questão de sintonia nossa. E a gente, mais uma vez, tem condição ainda de rever tudo isso, né? Revisitando os nossos hábitos mentais e buscando vitalizar sentimentos, ideias mais nobilitantes. Não pensar no copo vazio, mas sim no copo cheio. Que mesmo como a gente tem observado nesses tempos, né? Quanta insensatez, quanta negligência, pessoas que tinham o poder para poder resolver e acalmar, né? Levar consolo, conforto para aqueles que estão enfermos, não o fizeram por diversas razões, né? Corrupções que também têm ocorrido. Ao lado de tudo isso, ao lado da violência aos mais vulneráveis, né? O abandono da miserabilidade que tem crescido, mas ao lado de tudo isso também muita fraternidade sendo feita, muita cooperação de esforços, muita solidariedade, né? Muito renascimento de pessoas que perderam seus empregos e se reinventaram, né? De que estavam afastadas da família e se uniram de novo, oportunidade de recomeço. E para isso, a educação moral ela é libertadora, porque é justamente o despertar para todos esses conhecimentos que vai quebrando a sintonia com essa espiritualidade inferior e nos protegendo contra a vinculação dela, fazendo com que a gente sintonize com o alto. E aí o espírito Manuel Filomeno de Miranda vai dizer que justamente por conta disso, né, infelizmente o ser humano muitas vezes está mais preocupado com as aparências do que com as suas responsabilidades. Então, ele fala que naquela época, né, na época que a obra estava sendo psicografada, o momento histórico era o ponto mais alto, né, do que se chamou primeira onda, que a pandemia espalhava o terror na Itália e na Espanha. E eu não sei vocês, mas eu ainda me lembro que no Brasil a gente ainda estava meio sem saber direito o que é esse negócio de pandemia, será que vai chegar aqui? Eu me lembro que quando apareceu no jornal o primeiro caso de Covid detectado no país, eu comecei a olhar que aquilo realmente não seria algo pontual,
né, nem de baixa gravidade, né? E logo depois os índices de transmissões e de novos casos começou a aumentar, e os cadáveres sendo colocados uns sobre os outros na Itália e na Espanha, uma sucessão de mortes assim alarmante que ninguém no mundo estava preparado, né? Tanto que as posturas, né, como lockdown, o uso de máscaras e tudo mais, que a gente aqui fez, veio como reflexo daquilo que os países, principalmente da Europa, fizeram e tiveram êxito, né? Então a gente meio que foi aprendendo a gravidade da pandemia, foi aprendendo como enfrentar essa situação enquanto as coisas iam acontecendo e as mortes aumentando, né? E Manuel Filomeno de Miranda vai lembrar que nessa época, quando deveria ter havido uma união, principalmente entre as autoridades políticas dos diferentes países, havia uma troca de acusações, né? Inclusive com a especulação de que o Covid-19 tinha sido desenvolvido em laboratório como uma arma química, né? E aí Manuel Filomeno de Miranda vai afirmar que nesse momento inicial faltou lucidez para encarar o gravíssimo problema de saúde pública de maneira cautelosa e segura, né? E enquanto essa catástrofe, né, ia ocorrendo e ainda hoje se desdobra aqui na Terra, no mundo espiritual, os espíritos superiores que nos ajudam, porque nós sabemos que não estamos desamparados definitivamente, se conjugam em esforços para nos ajudar, para nos assistir, para influenciar os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde, os governantes, para que tomem ações de modo a evitar desdobramentos piores. E aí Manuel Filomeno de Miranda chega a narrar que há uma série de reuniões espirituais para traçar estratégias para esse programa de amor e compaixão, né? Que nós todos estamos aqui participando também, mas que o maior inimigo, desde o início, sempre foi a ignorância a respeito da pandemia, que se alastrava rapidamente, ameaçando de destruição as vidas preciosas dos seres humanos. E aí a ciência, em correria apressada para criar uma vacina em tempo recorde, o que efetivamente conseguiu, né? A gente tem aí várias opções, né, de imunizantes para que a gente possa robustecer o nosso sistema imunológico para melhorar o enfrentamento ao vírus. O vírus dificultando o investimento e trabalho com suas diversas mutações, né? E enquanto isso, Manuel Filomeno de Miranda narra uma solenidade que envolvia todos esses trabalhadores do mundo espiritual com o objetivo de nos ajudar. E aí ele conta que ninguém menos do que o guia espiritual do Brasil dirigiu a solenidade, que é Ismael. Essa informação de que Ismael é o guia espiritual do Brasil está na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Pelo espírito Humberto de Campos, e a gente tem lá uma obra belíssima falando de como Jesus, que abençoa, né, e impregna com o seu magnetismo espiritual todas as regiões do planeta Terra, designou a Ismael cuidar desse berço do Evangelho, né? E aí Manuel Filomeno de Miranda narra essa abertura por parte de Ismael, como que a irradiação sublime do amor continuou vitalizando os presentes, fortalecendo-os para que eles possam nos fortalecer. E aí Dr. Bezerra de Menezes levanta-se gentil para falar a todos. E aqui agora a gente vai analisar alguns trechos do discurso, né, do espírito Bezerra de Menezes sobre esse grave momento que nós ora atravessamos. Ele começa dizendo que os seres humanos estertoram nos equívocos, nos quais se fixaram, na queda dos abismos que se permitiram, na rebeldia desvairada que os domina, nos resgates inadiáveis a que estão sendo submetidos. Olha como é importante essa fala de Dr. Bezerra de Menezes. A pandemia é apenas um nome para um momento histórico muito importante.
em um momento existencial fundamental nas nossas vidas. Se não fosse a pandemia pelo Covid-19, seria outro tipo de abalo nas nossas vidas. Talvez alguns de nós o encarem com muito temor, né? Sem a menor possibilidade da gente antever quando tudo isso vai passar. Mas será que não é esse mesmo o recado que esse abalo, que esse flagelo vem nos trazer? Que nós confiemos no alto, que nós nos resignemos à vontade do Pai, que a gente confie para fazer aquilo que nós podemos com as condições que nós temos e os recursos de que dispomos, para que nós possamos ser fiéis no pouco, sem nos deixar dominar pelo desânimo, pela negligência para conosco, para com as nossas próprias necessidades, né? Pelo sentimento de desesperação, porque a aflição é humano que a gente sinta. Dor, com certeza a gente passa em diversos níveis e em diversas áreas diferentes. Mas o desespero, ele não deve fazer parte de nós que somos cristãos espíritas, porque nós fomos avisados. Jesus, há mais de 2000 anos, nos alertou que tudo isso aconteceria. Está lá no capítulo 24 de Mateus, no seu sermão escatológico. Haverá guerras e rumores de guerras, pais contra filhos, filhos contra pais, rebeliões no seio da família, terremotos e tudo mais. Haverá grande fome por toda parte, mas ainda não será o fim. Somente quando o evangelho do reino for levado a todos os povos, aí então será o fim. O que isso implica dizer? O que é o fim? É o fim do planeta Terra? Provavelmente é o fim do processo de transição. Ou seja, esse momento que nós estamos passando faz parte de um processo de despertamento. Porque, infelizmente, como vai dizer Allan Kardec, em algumas circunstâncias de compreensão, de despertamento espiritual, é preciso que o mal piore ainda mais. Que as aflições fiquem um pouco mais pungentes, para que o bem seja desejado ardorosamente. Nós que estamos aqui agora, 18h35, estudando essa obra no rumo do mundo da regeneração, provavelmente já temos um despertamento diferente. A gente já está aqui porque a gente quer, porque a gente se sensibiliza com a doutrina espírita, porque a gente tem interesse de conhecer com mais profundidade, porque a gente quer reflexionar sobre isso. Mas a gente não desconhece que alguns de nossos irmãos continuam completamente indiferentes. Só que o Pai não quer a eleição de alguns. Vem vocês que já despertaram, serão salvos, e os outros deixa para lá. Ele quer que aqueles que estão afastados da mensagem retornem a ela. Então, o que é que o alto faz para poder viabilizar isso? O que Jesus disse: eis que vos mando como ovelhas em meio de lobos. Vamos fazer aqui um caldo de cultura, uma mistura de interesses, de convicções, de despertamentos espirituais, para que aqueles que já têm mais discernimento possam ajudar os que ainda não têm. Para aqueles que são mais rebeldes possam aprender dos mansos e pacíficos. Para aqueles que querem dominar pela violência, possam aprender com os que querem revolucionar pelo amor. Por isso, nós que já entendemos um pouco desse processo, precisamos de paciência. Paciência, perseverança e caridade. E aí Dr. Bezerra vai dizer: à medida que a cultura vinha enlouquecendo, os seres narcisistas e utilitaristas, tornava-se inevitável um movimento edificante, reacionário à luxúria e à anarquia. Parece que Dr. Bezerra de Menezes está vivendo conosco, E efetivamente a gente sabe que está. Os espíritos superiores, como Dr. Bezerra de Menezes, tendo a opção
de viver, né, em mundos superiores, está aqui bem perto conosco, junto à crosta, para nos auxiliar. Então ele diz que esse momento é um momento de basta, né? Há tantos excessos, há tanto desperdício de recursos, desperdício de vida, desperdício de saúde, desperdício de inteligência. É preciso dar uma sacudida, frear de algum modo. E aí ele fala dos países tecnologicamente bem equipados e moralmente perdidos. Aqueles que ainda conservam rastros do ateísmo nas suas correntes de poder, que são apaixonados pela transitoriedade do seu tempo. E aí ele fala uma coisa interessante sobre a pandemia, que encontraram na microbiologia vírus destrutivos para uma futura guerra biológica. Quando seus argumentos de força e de compressão falharem, poderiam trabalhar cepas de influenza e outras doenças, criando na atualidade o terrível assassino que ora os vence também. Esse ponto é um dos pontos mais marcantes desse capítulo, porque eu não sei se vocês entenderam assim, mas sutilmente há de fato a reflexão, né, ou a indicação que o Covid foi objeto de estudo do homem que seria utilizado para uma guerra entre países e alguma coisa saiu do controle. Então é como se tivesse sido objeto de estudos científicos para atacar um outro país e livrar-se, né? Como a gente vê na guerra biológica. Não sei se vocês se lembram como nos Estados Unidos ocorreu com o antrax e outros, e que armas químicas, armas biológicas, e que no caso do Covid, como dizem os jovens, deu ruim, porque não foi apenas atacado o país inimigo, mas o mundo inteiro. O mundo inteiro. Então, de certo modo, é como se isso tivesse sido utilizado como insumo para promover uma mensagem de despertar, uma mensagem que fizesse com que a gente retomasse o caminho do progresso moral. E aí Dr. Bezerra vai dizer como são pigmeus pretensiosos, que estão descobrindo as bordas do conhecimento, mas se encontram muitíssimo distantes da realidade da vida. O Senhor de bondade e sabedoria a todos convoca à reflexão pela própria impotência, a redescobrir a pequenez. E veja se de fato não é a essa conclusão que a gente chega. Meu Deus, nós não somos nada. Um vírus invisível, né, parou o mundo. Nos fez postergar planos e sonhos, ver a não praticidade de alguns, nos fez reavaliar prioridades, mudar a forma como a gente vive, como a gente conversa, como a gente trabalha, como a gente está vivendo, percebendo o quanto que a gente é pequeno. Uma ferida no dedo pode nos matar. E a saliva, né, esse meio de transmissibilidade, né, pela saliva, pela via do ar atmosférico também, pode fazer com que a gente contraia esse vírus, e as repercussões que isso terá no nosso corpo, só Deus sabe. Então, é importante a gente perceber que ele também nos mostrou, o vírus, que a gente não tem controle de tudo, que a gente tem livre-arbítrio sim, a gente é responsável pelos nossos destinos, pela nossa felicidade sim, até certo ponto. Tem um ponto que é com a vida, e que a gente precisa, de certo modo, aprender a confiar. Então, diante da pandemia, nós estamos aprendendo pela experiência do sofrimento, que também é uma forma de aprendizado. Temos a oportunidade da correção moral do nosso comportamento, da educação mental dos nossos pensamentos, porque a casa mental é a sede da vida pensante, a área co-criadora da vida. É importante porque nesse capítulo ele vai dizer, né, Dr. Bezerra, a questão da imunologia pessoal está programada para cada vida, tendo-se em vista o seu passado e o programa no futuro ao qual se vinculará. Ou seja,
como explicar a diferença da manifestação das doenças nas diferentes pessoas. Logo no início, veja que os cientistas especularam, o Covid ele é mais danoso, né? Tem repercussões assim piores para aqueles que já estão anciãos, né? Na senilidade, que apresentam comorbidades, porque já estão mais velhinhos e porventura, né, os corpos mais suscetíveis, mais vulneráveis. Depois passou-se a perceber um outro tipo de comportamento dos vírus e jovens de 18 a 35 anos tendo repercussões ainda piores, né? Inclusive chegando a óbito por conta de pioras no seu quadro. Então essa questão da imunidade, ela não leva em conta apenas características orgânicas, fisiológicas. Como nós somos espíritas, nós entendemos um pouco disso, né? O espírito André Luiz nos chama, né, o perispírito de modelo organizador biológico. Então, esse perispírito que conserva todos os traços da solidariedade das nossas reencarnações, dos nossos aspectos morais, acaba plasmando no corpo físico certas predisposições a doenças, pontos de vulnerabilidade em certos órgãos e características da nossa própria imunologia pessoal. E a gente também entende que a mente, sendo esse dínamo poderoso, é fonte criadora de saúde ou de doença. Então, o fato de ter hábitos mentais salutares, edificantes, é preponderante também para a saúde do corpo. Não é que a gente está dizendo que para ficar imune basta um pensamento positivo, mas um comportamento mental salutar, sereno, né, operante, trabalhoso, assim, um trabalho dignificante, ajuda também nas questões da imunologia própria. Olha como isso é interessante, né? E aí, gente, já caminhando para as nossas considerações finais, depois de falar sobre todo esse panorama, né, utilizando esse caso que a gente contou no início, desse nosso amigo que estava desencarnando, Manuel Filomeno de Miranda fala dos cuidados em termos de tratamento e de terapêutica, não só em relação ao Covid, mas em relação ao adoecimento físico em geral. E uma das coisas bem interessantes que ele vai dizer é nunca desconsiderar a excelência da oração, que fortalece os centros vitais e revigora as energias inibidoras, matando o vírus. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, né, das vezes que eu estive doente, quantas vezes eu realmente me lembrei, né, de orar, pedindo restabelecimento das forças físicas, orar agradecendo, mesmo doente, de continuar viva, né, orar pelas defesas imunológicas para que eu pudesse, de certo modo, revigorar as minhas energias. Quando a gente está passando pela dor, né, principalmente em momentos desesperadores, muitas vezes a gente esquece disso que é tão fundamental. Porque a oração é uma conexão que nós fazemos com o Pai, para que nós possamos nos robustecer. Oração é alimento. A gente aure na oração do amor divino. E é esse amor que vai fortalecendo os nossos centros vitais e restabelecendo as nossas forças para que o nosso corpo tenha condição de enfrentar as doenças. Olha que importante. E importante também não apenas lembrar disso quando nós estamos enfermos, mas orar pelos que estão enfermos, pelos que têm trabalhado exaustivamente no combate a essa doença, para que sejam fortalecidos na sua fé e não esmoreçam e não desistam. Se nós lembrássemos do poder da prece, né? Eu gosto muito de uma frase do Espírito Joana de Ângeles que ela vai dizer: ora-se muito pouco na terra, deveria-se orar com a mesma frequência com que se alimenta, né? A gente costuma fazer, né, mais ou menos 3 refeições dia. Imagine se nós também fizéssemos no mínimo 3 orações dia, aquelas orações
de coração, as orações sinceras, como nós estaríamos mais protegidos, mais saudáveis, né? Mais imunes. E uma das coisas também que Manuel Filomeno de Miranda vai dizer é da transmissão fluídica pelos passes, da fluidoterapia, dos passes magnéticos, que também é de vital importância em qualquer fase da doença, especialmente por agentes saudáveis moralmente e portadores da faculdade de cura. Eu fiquei me lembrando que na igreja cristã primitiva, quantos médiuns de cura extraordinários nós tínhamos, né? Simão Pedro, Estevão, dentre outros. E nós temos um pouco, né? A menos na casa espírita, mas fora da casa espírita a gente tem menos esse hábito de fazer essa transmissão fluídica pelo pensamento, pela imposição de mãos, principalmente aqueles que estão doentes, né? A própria medicina tem estudado os efeitos, né, do passe, da fluidoterapia em leitos e camas de hospital. O quanto que a imposição das mãos, né, elevando os pensamentos numa prece, pode fazer a transmissão de fluidos salutares que em muitos casos restituem a saúde do doente. E aí ele diz que em todos os momentos, como nós devemos sempre nos vincular a Jesus, que é o divino médico das almas, e aos seus mensageiros, entregues à enfermagem e na caridade, na linha de frente, protegendo todos os que correm o perigo da contaminação. E aí ele termina falando que a grande batalha ainda está na fase inicial. Nós estamos tendo a oportunidade do testemunho durante essa terrível pandemia. Uma situação difícil para todos, né? Desafiadora, mas será necessário que nós passemos por isso, e melhor, que nós saiamos desse processo mais fortalecidos. Para concluir, quero me lembrar aqui de uma mensagem de Santo Agostinho em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Ele vai falar sobre os mundos de regeneração. Então ele diz, os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por se depurar. Sem dúvida, em tais mundos, os de regeneração, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas que são escravas, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que tortura, do ódio que sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor, perfeita equidade, preside as relações sociais e todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Então, se a gente está no rumo do mundo da regeneração, até lá a gente precisa viver com muito afinco o amor. Enquanto houver inveja, ódio, orgulho, nós estaremos ainda distantes desse propósito. Por isso é tão importante nós nos aclimatarmos psiquicamente a essa nova psicosfera planetária. Do contrário, nós perturbaremos os propósitos do Criador. Então cumpre pensar quão afinizados nós estamos ainda com as paixões desordenadas, com a inveja, com o ódio. Quanto esforço nós temos feito para vencer todas as nossas más inclinações e quais os desafios que nós ainda enfrentamos para viver no amor. Nosso testemunho aqui consiste justamente nisso, de nos fixarmos bem firmemente nos nossos ideais iluminativos e buscar ao máximo viver o Evangelho agora, nessa fase difícil, porque ora passamos, e perseverar rumo à meta. Então, meus amigos, muita paz a todos, um grande abraço e gostaria agora de ver, né, os comentários, as perguntas, porventura ágil. Obrigada.